Um dos maiores mistérios de One Piece se trata do chamado Tesouro Nacional de Marijoa, mencionado pela primeira vez no arco de Dressrosa pelo Doflamingo. Desde então, todo fã de One Piece mais atento começou a se perguntar o significado disso. Se esse tal tesouro seria uma espécie de artefato, um objeto de valor imensurável para o governo mundial e que deveria ser guardado a 7 chaves, como um segundo chapéu de palha, por exemplo. Mas pelo visto, parece que esse tesouro nunca se tratou de um objeto, mas sim de uma pessoa. Esse tempo todo, a gente estava olhando para o alvo errado nessa história, e eu vou explicar para vocês toda a verdade por trás disso agora. Lembrando que toda semana tem vídeo sobre One Piece aqui no canal, inclusive o review do capítulo 1075 já foi postado, e vocês podem conferir logo depois desse aqui. Lembrando também que a gente está na campanha para a marca de 700 mil inscritos, faltando só 18 mil no caso, né? E eu queria poder contar com a sua ajuda nessa, combinado? Vamos lá, galera. A primeira grande hipótese foi quando a gente teve a revelação da existência de um segundo chapéu de palha guardado a 7 chaves na Terra Sagrada de Marijoa, numa espécie de câmara de resfriamento. É possível notar que o tamanho do chapéu parece ser bem maior do que o que a gente conhece, né? Que é usado pelo Luffy, levando a gente a várias hipóteses. Primeiro, que esse chapéu muito provavelmente pertencia ao Joy Boy durante o século perdido. Segundo, que o detentor desse chapéu ou tinha um porte físico muito maior que o do Luffy, talvez até um gigante, ou que aquele chapéu cresceu de tamanho quando o Joy Boy também despertou a fruta de Nika e conseguiu se gigantificar, e pelo fato de ter sido congelado, o chapéu teria permanecido naquela mesma forma gigantificada durante todos esses séculos. E quanto ao motivo dele ter sido guardado à primeira vista como uma espécie de troféu particular depois da provável derrota de Joy Boy durante o século perdido, mas eu tenho as minhas hipóteses de que o chapéu de palha ainda seja uma peça fundamental de alguma forma para conseguir acessar o tesouro One Piece ou usar ele de alguma forma, dando mais um motivo, né, para o chapéu ter sido preservado durante todos esses anos. Mas isso a gente vai deixar para discutir uma outra hora. Já depois do arco de Wano, tivemos o grande incidente que ocasionou na extinção do reino de Lulusia e a terceira morte do Sabo na história do anime, né? Quando 16 feixes de luzes caíram do céu, eliminando por completo aquele reino junto do Sabo, né? Como a gente sabe, o Sabo tem a fruta do fogo, então o mais provável é que ele nem tenha sequer sido afetado. Mas caso a temperatura dos lasers fosse maior do que a do fogo do Sabo, talvez ele ainda pudesse ser ferido, já que o magma, por exemplo, do Akainu é capaz de counterar o fogo, provavelmente dessa mesma forma por conta, né, da elevação da temperatura. Mas todo mundo sabe que ele vai aparecer em algum momento vivo, né? Isso não é mistério para ninguém. O ponto aqui é como de fato se deu a extinção desse reino. Diretamente pelo poder daquele que senta no trono vazio? Eu acho muito difícil. Pelo que é possível entender dessa cena, vemos o reino de Lulusia sendo riscado do mapa, não por Im-sama diretamente, mas sim pelos próprios marinheiros, já que eles estavam com o mapa literalmente na frente deles, né? E logo em seguida, uma sombra no céu se faz presente e 16 feixes de luz caem, obliterando todo o reino, com a narração dos marinheiros dizendo que o reino de Lulusia nunca havia existido. Certamente o mandante desse incidente foi Im-sama diretamente, mas não foi ela que riscou o mapa, nem parece que ela fez qualquer espécie de lavagem cerebral nos marinheiros, fazendo eles esquecerem da existência do reino, que eu acharia muito legal, mas sim que a ordem era que a partir daquele momento fosse proibido mencionar qualquer coisa sobre aquele reino até que ele fosse finalmente esquecido da história. Já a arma que foi usada nessa cena muito provavelmente se trata da arma ancestral Uranus, que na mitologia grega se trata da personificação do céu, como a gente bem sabe, e nessa cena a gente vê uma arma vindo diretamente dos céus. Então essa arma foi cogitada como a segunda possibilidade para ser o Tesouro Nacional de Marijoa, já que seria de fato um objeto de valor imensurável ter um poder bélico como esse em posse do governo mundial, e ainda seria também algo que abalaria a existência dela por si só, abalaria completamente a estrutura do mundo. Mas o que é mais incrível nisso tudo é que esses dois elementos, tanto o chapéu de palha e a suposta arma ancestral Uranus, são apenas cortinas de fumaça para o que realmente é o verdadeiro
Tesouro Nacional de Marijoa, que seria Im-sama em pessoa. A gente vê que nas duas aparições, tanto do segundo Chapéu de Palha quanto dessa arma, Im-sama estava presente e que de certa forma acabaram ofuscando ali, né, mudando os nossos olhares para ver o que estava acontecendo e não ver quem estava realmente fazendo tudo aquilo e quem seria de fato o Tesouro Nacional nessa história toda, né? E aqui a gente vai destrinchar todos os argumentos que comprovam isso e eu queria agradecer aos que me marcaram na thread no Twitter que resume os principais pontos dessa ideia toda que eu vou mencionar agora. Então vamos lá, que agora o negócio vai esquentar e vocês vão ficar de boca aberta. Vamos lá que, porra, também me deixou impressionado. Durante o arco de Dressrosa, a gente viu que o Doflamingo explicou que a razão pela qual ele pode chantagear os dragões celestiais é porque ele sabe da existência de um tal Tesouro Nacional que reside dentro de Marijoa, alegando que a sua existência era tão secreta que ninguém tinha permissão sequer para saber sobre isso. Ele, no entanto, disse que se Rocinante não tivesse roubado a Ope-Ope no Mi, então ele poderia tê-lo usado, né? O Doflamingo poderia ter usado essa fruta com o Tesouro Nacional de Marijoa para assumir o verdadeiro poder que realmente governa o mundo. Mas como ele poderia fazer isso? Isso porque o tesouro não se trata do Chapéu de Palha. Um tesouro nacional pode se referir tanto a um item ou artefato, mas também pode se referir a um ser vivo, alguém que é a personificação cultural de uma nação. Portanto, nesse caso, o Tesouro Nacional de Marijoa não se trataria do chapéu, mas sim, na verdade, de Imo, introduzida ao lado do próprio Chapéu de Palha no mesmo capítulo. E o próprio diálogo do Doflamingo explica isso. Nas suas palavras, se ele tivesse usado a operação de troca de personalidade da Ope-Ope no Mi no Tesouro Nacional, em outras palavras, Imo-sama, ele teria se apossado do verdadeiro poder que realmente governa o mundo. E isso eu digo literalmente. O Doflamingo ele queria de fato usar o poder da Ope-Ope no Mi para mudar a sua personalidade para o corpo de Imo, um plano que, se ele executasse corretamente, literalmente permitiria que ele se tornasse o rei do mundo. Quem diria que aquela piadoca boba de Punk Hazard seria tão importante, né, no futuro? Sabemos também de outra pessoa que tentou fazer algo semelhante e atingir a posição de rei do mundo, que foi Rox D. Shebeck, mas por ele ter tentado fazer isso, a ilha em que ele estava misteriosamente desapareceu completamente do mapa em um instante, né? Não é uma coincidência isso. É certo que o Doflamingo sabia da existência de Imo, já que ele foi o primeiro personagem da série a reconhecer que alguém acima dos Gorosei existia em Marineford. Quando a gente vê o Moria perguntando para o Doflamingo se a ordem de executá-lo foi do almirante de frota Sengoku, o Doflamingo ele responde que veio na verdade de alguém bem acima, o que poderia ser referente aos Gorosei, mas tudo leva a crer que se tratava de alguém acima até mesmo das 5 estrelas anciãs. E como ele disse, se o mundo soubesse da existência disso, iria abalá-lo profundamente. Afinal, o trono vazio existe para simbolizar a equidade entre os reinos que compõem o governo mundial. Então, se o mundo soubesse da existência de alguém que de fato ocupa esse trono vazio como o rei do mundo, isso mexeria com toda a política existente no mundo. Mas isso tudo vai muito mais além, porque o Doflamingo, querendo se tornar como Imo, torna os paralelos entre eles muito mais claros. Assim como vemos os Gorosei se ajoelhando perante Imo na sua apresentação no capítulo onde ele aparece pela primeira vez, vemos os futuros oficiais se ajoelhando perante o Doflamingo ainda criança. E o curioso é que nessa cena do Doflamingo a gente vê os seus futuros oficiais dizendo que ele seria o rei do mar, ao invés de dizerem que ele seria o rei dos piratas como costuma ser, não é verdade? Ou seja, o Doflamingo, ele queria ser literalmente o rei do mundo, assim como Imo, também conhecida como o próprio mar, a mãe natureza Umi. Peraí, mas como assim mãe natureza Umi? Isso eu cheguei a discutir num vídeo mais recente sobre Imo ser na verdade a representação do deus da terra e também a mãe natureza, que em One Piece foi dito ser o próprio mar. Isso porque, das vezes em que a gente vê Imo-sama, ela sempre está rodeada de fato de natureza ao redor dela, e sabemos que a palavra Imo, o nome Imo se lido ao contrário, significa Umi, que em japonês
japonês significa mar. E um detalhe importante também vai para o número 16 em One Piece. A gente vê Imo usando 16 tiros de laser para erradicar Lulucia, e o Doflamingo usou a sua técnica das 16 balas sagradas no seu ataque final contra o Luffy, assim como também costumam fazer outros dragões celestiais executando civis com 16 tiros. Esse padrão ele se repete e mostra que disparar 16 tiros é um número sagrado para eles. Mas por quê? Porque 1 e 6 em japonês podem ser lidos como Imu. Além disso, Doflamingo é chamado de demônio celestial, ou seja, um deus que se tornou um demônio, já que ele nasceu como um nobre e depois caiu em desgraça. E da mesma forma, se Imo realmente for a mãe natureza Umi, o demônio do mar que se tornou um deus, o paralelo faria todo o sentido, já que eles seriam o exato oposto. E eu também me pergunto se Imo, sendo a deusa da Terra no sistema solar, significaria que ela tem algo a ver com o motivo pelo qual a Árvore do Sol Eva, que poderia ser a árvore das Akuma no Mi, provavelmente está escondida e em volta dentro da parede de terra que é a própria Red Line, já que também vemos raízes no salão onde Imo costuma ficar. Isso explicaria por que Rocinante, que era um dragão celestial no passado, disse que o clã dos D quer destruir o mundo, ou seja, destruir a própria Red Line, e como isso os torna os inimigos naturais de Deus, ou em outras palavras, mais literalmente, os inimigos da natureza, os maiores inimigos de Imo-sama. E a pergunta que fica sobre o Doflamingo é se ele tinha todo esse conhecimento e sabia a verdade sobre o Tesouro Nacional, por que ele também não foi eliminado da mesma forma que a gente viu acontecendo com o Sabo? E o detalhe aqui é que, de acordo com o próprio Doflamingo, eles definitivamente tentaram fazer isso, mas quando eles não conseguiram e ele conseguiu sobreviver, eles foram forçados a cooperar com o Doflamingo, já que ele conseguiu usar as informações como forma de chantagem. Mas ainda assim seria ótimo se a gente tivesse visto, né, ou se a gente ainda visse os detalhes de como isso realmente aconteceu um dia, até porque escapar do que parece ser um ataque da arma ancestral Uranus não parece ser coisa fácil, né? Ainda mais considerando que ele depois se estabilizou no reino de Dressrosa, que estaria totalmente à mercê de ser destruída também, assim como aconteceu com o reino de Lulucia, já que eu duvido que até a própria gaiola de fios do Doflamingo seria capaz de segurar todo o impacto daqueles lasers. Mas enfim, é incrível como um personagem como o Doflamingo ainda tem uma importância tão grande no mundo de One Piece, mesmo depois de tanto tempo preso. Olha só que louco, né? E a gente sempre fica na expectativa dele ser solto um dia e pá, soltar, botar realmente a boca ali, cá no trombone e soltar todas as informações possíveis, né? Tomara que seja ele o responsável por isso, já que o Sabo ali, né, já foi mais uma vez de arrasta pra cima. E por tudo o que ele próprio mencionou, o plano sempre foi muito simples. Ele próprio diz que usando a troca de personalidade com o Rei do Mundo através da Fruta da Operação, ele conseguiria ocupar o lugar no trono vazio sem que ninguém mais soubesse disso, e depois seria só relaxar e gozar. Agora eu quero saber se vocês curtiram essa ideia, deixa nos comentários o que vocês acharam, e se você curtiu, não esquece de deixar aquele like aí embaixo e se inscrever, galera. Mais importante do que tudo é conferir a sua inscrição no canal e se o sininho também tá ativado. E se você quiser saber mais sobre os últimos vídeos que eu postei sobre o universo de One Piece, você pode ver o meu review do capítulo 1075 de One Piece desse lado, ou então o motivo do porquê o mar de fato odeia os usuários de Akuma no Mi nesse vídeo que vai aparecer desse outro lado agora, beleza? Até a próxima, tchau!